Dagon, um dos ídolos mais antigos mencionados na Bíblia, destaca-se ao lado de Baal, sendo Baal o mais proeminente entre eles. Dagon, também conhecido como Dragon, Dagon ou Dagan, ocupa um lugar significativo nas páginas da Bíblia como uma das antigas divindades da Mesopotâmia, considerado o progenitor de Baal-Dagon. Sua existência pode ser traçada até 3000 a.C., tornando-o uma das divindades mais antigas da história mesopotâmica. O povo filisteu dedicava sua adoração a Dagon através de rituais e práticas específicas de sua religião. Nas crenças filisteias, Dagon era reconhecido como uma das principais divindades em seu panteão e era reverenciado como um poderoso deus. Embora os relatos bíblicos não forneçam uma descrição extensiva dos detalhes de sua adoração e rituais, o contexto histórico e cultural oferece insights valiosos. Dagon era frequentemente representado como uma figura híbrida, metade humana, metade peixe, simbolizando sua conexão tanto com a terra quanto com o mar. A imagem de Dagon retrata uma divindade com a parte superior do corpo semelhante à humana e a parte inferior do corpo assemelhando-se a um peixe. Essa representação visual reflete a dualidade de sua influência sobre ambos os elementos, terra e água. A natureza exata dos rituais e cerimônias em torno de Dagon provavelmente envolvia oferendas, orações e possivelmente até sacrifícios. Embora os detalhes específicos da adoração de Dagon pelos filisteus possam não ser totalmente conhecidos, é claro que o consideravam como uma divindade significativa, buscando seu favor e proteção. No entanto, a narrativa bíblica, em última instância, revela a futilidade de sua adoração e proclama a supremacia do único Deus verdadeiro. Os filisteus acreditavam que Dagon tinha a capacidade de conceder-lhes proteção, prosperidade e vitória em batalhas. Atribuíam seus triunfos e sucessos ao favor e poder de Dagon. É provável que tenham procurado apaziguar e honrar Dagon através de atos de devoção, que poderiam incluir ofertas de comida, bebida e outros itens simbólicos. Na Bíblia hebraica, Dagon é mencionado 2 vezes, associado aos filisteus desde o tempo dos juízes governando Israel até a era de Samuel e Saul, quando os filisteus o adoravam como seu Deus. A primeira menção de Dagon na Bíblia ocorre no contexto da história de Sansão e seu confronto com os filisteus. Sansão, escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão filisteia, infelizmente se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila. Por meio de engano e suborno, Dalila descobriu o segredo da força de Sansão, que residia em seu cabelo não cortado, simbolizando sua conexão com o poder divino. Quando seu cabelo foi cortado, Sansão ficou impotente e foi posteriormente capturado pelos filisteus, sendo levado ao templo de Dagon. A narrativa em Juízes, capítulo 16, versículos 23 e 24, relata que os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, considerado o deus deles. Eles expressaram alegria, afirmando que seu Deus os livrou ao entregar Sansão, o inimigo, em suas mãos. As pessoas testemunharam o evento e louvaram seu Deus, reconhecendo a vitória sobre o destruidor de seu país, que havia causado muitas mortes entre eles. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvavam ao seu Deus porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Juízes, capítulo 16, versículos 23 e 24. O crédito pela derrota de Sansão foi atribuído a Dagon pelos filisteus, que exaltaram seu ídolo por superar o Deus de Israel ao entregar Sansão em suas mãos.
Essa crença levou os filisteus a oferecerem um grande sacrifício a Dagom, expressando sua gratidão pelo que consideravam o papel crucial de seu ídolo na vitória. Em sua zombaria a Sansão, os filisteus não apenas o capturaram e o cegaram, mas também o transformaram em uma fonte de entretenimento durante suas cerimônias. Durante uma grande reunião de numerosos filisteus em uma casa espaçosa, Sansão, guiado por um menino, pediu para ser conduzido aos pilares que sustentavam a estrutura. Foi nesse momento que Sansão, em um último ato, implorou a Deus por força para exigir vingança sobre seus inimigos pelo ato de cegá-lo. O livro de Juízes, capítulo 16, versículo 30, relata que Sansão disse: "Deixe-me morrer com os filisteus." E ao curvar-se com todas as suas forças, a casa desabou sobre os senhores e todas as pessoas presentes. O número de mortos causados por Sansão na sua morte superou aqueles que ele matou em toda a sua vida. Deus respondeu à última oração de Sansão, concedendo-lhe sua maior vitória contra os filisteus, embora tenha vindo ao preço de sua própria vida. Esse momento triunfante revelou a falácia da adoração dos filisteus a Dagom, pois o ídolo deles não os libertou verdadeiramente. O triunfo de Sansão torna-se ainda mais notável pelo fato de ocorrer quando ele estava em seu ponto mais fraco, quebrado, humilhado e cego. Nessa condição vulnerável, Sansão não teve escolha a não ser reconhecer sua total dependência de Deus. Vale ressaltar que antes desse momento crucial, não vemos Sansão como um homem de oração, mas quando confrontado com sua hora mais sombria, ele se voltou para Deus em uma oração sincera. A disposição de Sansão em se humilhar ficou evidente em sua aceitação da ajuda de um menino. Não confiando mais em sua própria força e orgulho, ele demonstrou uma nova humildade que lhe permitiu receber ajuda de alguém muito mais fraco que ele. Este ato de humildade e confiança em Deus abriu o caminho para sua vitória final. A história de Sansão serve como um poderoso lembrete de que a verdadeira força e triunfo não vem de nossas próprias habilidades ou autossuficiência, mas da nossa entrega a Deus e nossa confiança inabalável em seu poder. Muitas vezes, é em nossos momentos de quebrantamento e humildade que descobrimos a profunda força e graça que Deus nos concede. Neste momento comovente, Sansão demonstrou que a verdadeira força não reside na habilidade física, mas sim na fé inabalável e na dependência de Deus. Apesar de suas aflições e limitações, Sansão confiou no poder do Todo-Poderoso e, através da intervenção de Deus, alcançou uma vitória que superou todos os seus feitos anteriores. O sacrifício final de Sansão nos ensina que a força de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Isso nos lembra que, quando somos humildes e dependentes de Deus, Ele pode trabalhar poderosamente através de nós, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. Mesmo em nossa hora mais sombria, a história de Sansão nos encoraja a confiar na soberania de Deus e encontrar força em nossa vulnerabilidade, sabendo que Ele pode transformar nossos momentos mais fracos em triunfos que glorificam o seu nome. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, um evento significativo se desenrola à medida que os israelitas se envolvem mais uma vez em uma guerra com os filisteus, resultando na captura da Arca da Aliança. Durante esse tempo, os filhos de Eli, Hofni e Finéias exibiram corrupção em seu caráter, provocando a ira de Deus contra Israel. Em sua tentativa equivocada de garantir a vitória, tomaram a decisão malfadada de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, sem saber que a presença divina de Deus havia se afastado deles. Com a arca em sua posse, os israelitas entraram na batalha com esperança e confiança, confiando apenas no objeto sagrado que acreditavam que traria triunfo. No entanto, sem o conhecimento deles, sua confiança estava perdida, pois Deus havia retirado seu favor. À medida que o conflito se desenrolava,
os filisteus saíram vitoriosos, dominando os israelitas e capturando a preciosa Arca da Aliança. Esse episódio destaca a importância de não confiar apenas em símbolos sagrados, mas também manter uma conexão real e vital com Deus, cujo favor é essencial para a verdadeira vitória. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, a narrativa continua, revelando que a Arca de Deus foi levada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. No capítulo 5, versículos de 1 a 4, os filisteus levaram a Arca de Deus de Ebenezer para Asdod e a colocaram na casa de Dagom, o ídolo deles. Os filisteus, pois, tomaram a Arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a Arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da Arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Quando os habitantes de Asdod se levantaram na manhã seguinte, encontraram Dagom prostrado diante da Arca do Senhor. Surpresos, ergueram Dagom e o recolocaram em seu lugar. No entanto, na manhã seguinte, a cena se repetiu. Dagom estava novamente caído diante da Arca do Senhor, com sua cabeça e ambas as palmas das mãos quebradas, agora repousando no limiar. Apenas o toco de Dagom permanecia, uma alteração significativa que não passou despercebida pelos filisteus. Os filisteus, que anteriormente se vangloriavam de sua vitória e superioridade de Dagom sobre o Deus de Israel, agora testemunhavam o ídolo quebrado e derrotado diante da Arca do Senhor. Este evento misterioso marcou o início da compreensão de que a presença do Deus de Israel estava além da capacidade de Dagom, o ídolo inanimado, e que ele não poderia ser subjugado por forças humanas ou ídolos. A partir desse momento, ninguém se atreveu a entrar na casa de Dagom em Asdod, pois o episódio demonstrou a inadequação do ídolo diante do Deus vivo. Essa narrativa destaca a soberania e o poder supremo de Deus sobre qualquer ídolo criado pelo homem. Tente imaginar o horror experimentado pelos sacerdotes filisteus quando entraram no templo de Dagom na manhã seguinte. Não apenas testemunharam seu Deus curvando-se diante do Senhor, mas também viram a imagem despedaçada. Era difícil atribuir tais incidentes a mero acaso, especialmente considerando os repetidos colapsos de Dagom ao longo dos dias e o estado quebrado de sua cabeça e mãos. Esta série de eventos serve como um notável testamento do poder e da soberania do Senhor Deus sobre os falsos ídolos, revelando que nenhum ídolo ou imagem esculpida pode permanecer na presença do Deus Todo-Poderoso. A humilhação e destruição de Dagom foram uma clara demonstração da futilidade de depositar fé em coisas inanimadas e ídolos. Vamos ser lembrados da lição transmitida através do relato da derrota de Dagom. Que isso reforce dentro de nós a importância de adorar o único verdadeiro Deus, o Deus vivo que reina sobre toda a criação. Que nunca sejamos enganados, colocando nossa confiança em falsos deuses ou ídolos. Antes, que nossa devoção seja unicamente direcionada ao Todo-Poderoso, que merece nossa adoração e louvor. Num mundo onde a adoração a ídolos e falsos deuses é uma tentação constante, a história de Dagom e a Arca da Aliança serve como um lembrete poderoso. Vemos a futilidade de confiar em algo criado por mãos humanas, enquanto a presença do Deus vivo e soberano se manifesta de maneiras surpreendentes. A destruição de Dagom não é apenas um relato bíblico, mas uma lição atemporal sobre a importância de direcionar nossa adoração ao único verdadeiro Deus. A derrota de Dagom ecoa a verdade de que nenhum ídolo pode permanecer diante do Todo-Poderoso,
Que este relato inspire uma reflexão sobre as escolhas de adoração em nossas vidas. Que reconheçamos a soberania de Deus sobre todos os ídolos e coloquemos nossa confiança única e exclusivamente no Deus vivo que reina sobre toda a criação. Que a história de Dagon nos motive a adorar o único digno de louvor e adoração, o Senhor Todo-Poderoso.